11 razões pelas quais um homem trai, mas não deixa a esposa. Neste vídeo, vamos falar sobre as razões que influenciam um homem. Porque um homem permanece na família, mesmo tendo uma amante. Antes de começarmos a discussão deste vídeo, peço que você clique no botão, se inscreva e dê um like, para que o máximo de pessoas possa vê-lo. Então, vamos analisar. Em ordem. Quais são as razões para a traição e por que o homem ainda permanece na família e não deixa a esposa? E a primeira razão é que ele não quer começar tudo de novo. E isso é uma razão frequentemente comum. O homem não quer passar por todas as etapas que já passou com a esposa. Ou seja, a formação da família, o ajuste da vida doméstica, o nascimento dos filhos, noites sem dormir, problemas e o homem. Ele se lembra e sabe de tudo isso. E já não quer mergulhar de cabeça em tudo isso novamente. Ou seja, ele já esteve lá, já viu, experimentou, ele sabe como é. E, na verdade, é muito assustador começar tudo de novo, tudo do zero. A palavra estabilidade é uma palavra muito importante, tanto para homens quanto para mulheres. Mas, para os homens, muitas vezes tem um significado maior. Para um homem, estabilidade é quando ele tem uma família. E um homem que tem uma amante, para ele isso também pode ser estabilidade. Ou seja, ele tem de forma estável uma esposa e de forma estável uma amante, mas ele não quer mergulhar em uma nova experiência para ele. O que ele já passou, ele não quer destruir e começar tudo de novo. Portanto, a primeira razão é o medo do novo, o medo das mudanças. Não se quer começar tudo de novo, quer-se que tudo seja estável. Além disso, a segunda razão é a insegurança em relação à amante e aos sentimentos dela. O homem não sabe o que a amante sente em relação a ele, ou seja, ela aceitou esse papel. E o homem não sabe se ela realmente o ama ou, talvez, esteja apenas se beneficiando de algumas de suas vantagens. Ela quer uma família com ele, ou já está satisfeita com a situação atual. O homem, muitas vezes não ouvindo da amante o que ele talvez queira ouvir, acaba completando a imagem por conta própria. E é exatamente por isso que o homem não tem certeza sobre a amante. E ele entende que a paixão, na verdade, não é eterna. Ou seja, com a esposa tudo já foi testado. Ou seja, com a esposa há sentimentos profundos, com a esposa já criaram filhos, com a esposa já passaram por alguma etapas de formação da família. Com a esposa já está claro e evidente como é. A esposa já é uma pessoa próxima, com quem um longo caminho foi percorrido. Mas o que a amante sente, o que ela realmente experimenta, ele não sabe. E é exatamente ao entender que a paixão pode acabar e depois não haver nada, e procurar uma terceira mulher. Ou seja, o homem não está preparado para isso. Isso não é nada estável. Avançar. A terceira razão é suprir deficiências. O homem, muitas vezes, ao ir para a amante, supre o que está faltando na família. E isso não é necessariamente alguma intimidade. E não necessariamente alguns encontros românticos. E não necessariamente borboletas no estômago. Ou seja, o homem pode buscar de outra mulher o que lhe falta na família. Ou seja, ele entende que ama a esposa, quer continuar vivendo com ela, quer criar os filhos com ela. Com ela tudo é claro, compreensível, com ela é estável, com ela é confortável. Mas ele sente falta, por exemplo, de algumas conversas sinceras, sente falta de algum apoio e fé nele. Sim, talvez sinta falta de alguma intimidade e de outros momentos. E o homem busca isso para conseguir externamente o que lhe falta. Esse tipo de homem não pensa em destruir sua família, ele apenas preenche lacunas, avançar, ciúmes. Outra razão que pode levar um homem a encontrar uma amante, ou seja, talvez a esposa, tenha se comportado de uma maneira que fez o homem sentir ciúmes e então ele decidiu se vingar. Ou simplesmente houve uma traição, talvez há muito tempo, por parte da esposa, e o homem sabe disso, mas essa situação não lhe dá paz. E é exatamente por isso que, por desejo de vingança, ele quer encontrar uma amante para aumentar sua autoestima, resolver seus problemas internos, pensando assim que vai se vingar da esposa e se sentir melhor. Mas, novamente, aqui a amante é um meio para alcançar o que o homem precisa. Ou seja, o homem muitas vezes busca através de uma terceira pessoa no relacionamento aquilo que lhe falta. Ele aumenta sua autoestima, preenche suas lacunas, ou seja, busca o que lhe falta, resolve seus problemas internos, às custas de alguém. Usa-se a esposa para seus próprios fins e a mulher recebe algum tipo de pagamento por isso, ou seja, a amante recebe uma atenção mínima, uma sensação de que ela é necessária e importante, mas isso sempre é a curto prazo.
Ou seja, hoje ela é necessária, amanhã não é. Ou seja, a mulher, na verdade, a amante, se contenta com muito pouco, mas realmente preenche na família. O homem, digamos, tem um enorme buraco que ela preenche com sua energia, busca por novidade. Outra razão pela qual um homem pode trair. Ou seja, na família tudo está bem, tudo é claro para ele. A esposa já é alguém próximo, uma alma gênia, com ela é bom, confortável, mas ele quer aquelas borboletas no estômago, quer se sentir jovem, quer lembrar como é sair em encontros. É exatamente por isso que o homem vai procurar uma amante. Mas é exatamente por essa razão que ele nunca deixará a esposa. Ou seja, a esposa é um grande peso na balança, a novidade. Na figura da amante não é nada comparada com o relacionamento, que foi construído ao longo de muitos anos com a esposa. Além disso, a próxima razão é o senso de dever para com os filhos e o medo de perdê-los. Às vezes, acontece que a esposa sabe que há uma amante e a esposa sente que há alguns sentimentos lá, mas o homem, por exemplo, digamos, é hiperresponsável. Ele é familiar, na verdade, cuidadoso. Ele nunca deixará a família, porque ele terá medo pelo futuro dos filhos. Ele terá medo de que a esposa proíba o contato. Ele terá medo de que os filhos se afastem dele. E essa é uma das razões pelas quais o homem não deixa a família. Além disso, o fruto proibido. O homem sempre deseja mais aquilo que é proibido, ou seja, quer pegar o que não pode ser pego. Isso acontece frequentemente em famílias onde a mulher é ciumenta, ou seja, o homem talvez inicialmente nem pensasse em trair sua esposa ou sua mulher, mas a mulher é ciumenta. Ela verifica o telefone, faz interrogatórios, onde você estava, porque se atrasou, induz o homem a pensar que ele pode ter uma amante. Ela o leva a essa ideia e ao mesmo tempo proíbe com esse comportamento, ou seja, não pode, não pode, não pode. E nesse momento, o homem, que talvez nem pensasse em trair, pode se concentrar na ideia de querer experimentar o que é proibido. É como quando na infância, por exemplo, não te deixam ir a algum lugar e você quer ir ainda mais. Ou seja, quando te dão o direito de escolha, você muitas vezes ouve seus próprios sentimentos e emoções. E você percebe que, por exemplo, não quer muito ir lá, mas quando você não pode ir, você quer muito ir. E aqui funciona pelo mesmo princípio, quando a mulher frequentemente ameaça que se você me trair, eu vou fazer algo comigo mesma, vou embora e assim por diante. O homem pode inconscientemente começar a querer que outra mulher apareça em sua vida, e ela eventualmente aparece, mas ele ainda ama sua esposa. Esta é outra razão pela qual um homem pode trair, mas não sair de casa novamente. Ele pode, por diferentes razões, procurar um amante, ou seja, buscar aquilo que lhe falta, seja novidade ou outra coisa. Mas o homem ama sua esposa. Ele entende que ela não é capaz, por exemplo, de lhe dar o que lhe falta. E ele nunca deixará a esposa. Ele buscará o que lhe falta. Para outras mulheres, não é economicamente viável. Ou seja, ao longo dos anos de casamento, há bens adquiridos em conjunto, talvez algum negócio em comum, e tudo isso teria que ser dividido. E, novamente, isso não é estabilidade. Os homens gostam muito de estabilidade. Novamente, o medo de tudo que é novo. Novamente, perder o que é seu apenas porque escolheu outra mulher. E o homem não quer dar esse passo. Ele não quer perder nada, não quer dividir nada. Ele, na figura da amante, adquire outra mulher e, sem se divorciar da esposa, sem deixá-la, ele não perde nada. Além disso, é conveniente para ele. E realmente, é conveniente, é confortável para ele, quando ele tem uma esposa que, talvez, seja cuidadosa, com quem é confortável. Bom, ela o escuta, apoia, ele busca na amante o que lhe falta. E há situações em que a amante existe, digamos, com um tipo de consentimento tácito da esposa. Ou seja, a esposa sabe que pode não conseguir dar ou oferecer algo ao homem, e em sua família existe essa amante. E um homem nunca deixará uma mulher assim, sua esposa, porque é conveniente para ele. Ele está bem em casa, sua vida está organizada, tudo é confortável, acolhedor, quente. Ele tem filhos crescendo. Problemas são resolvidos, tudo está organizado e estável. E há uma mulher para quem ele vai, para que você sentir-se jovem novamente, feliz, despreocupado, sem dificuldades. Porque ele mudaria algo se está satisfeito com tudo. E a última razão é que o divórcio afetaria a reputação. Medo pela sua reputação e medo da opinião dos outros. Ou seja, talvez seja uma posição que o homem ocupa, talvez seja um negócio em comum, talvez
a opinião dos parentes seja importante para ele. Para o homem, muitas vezes é importante a opinião dos amigos, a opinião dos parentes, a opinião das pessoas ao redor e a opinião, por exemplo, na empresa, no trabalho, em qualquer outro lugar. E é justamente por esse medo que o homem também pode não tomar a decisão de deixar a família por outra mulher. Isso é tudo para este vídeo. Era eu, Alisa Vardunskaya, com você. Espero que curtam e inscrevam. Escrevam o que vocês querem discutir nos vídeos. Não esqueçam de clicar no sininho